Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa 60 Minutos com Deus. No programa de hoje nós vamos falar sobre cura divina, a importância de nós entendermos e conhecermos a vontade de Deus. Vamos ver qual é a vontade de Deus para a nossa vida, não é para a nossa saúde. Deus tem o melhor reservado a cada um de nós e é isso que nós já podemos adiantar nesse programa, porque Deus é bom, Ele nunca falha e tem grandes coisas para cada um de nós. Ao longo de todo o programa, você pode fazer o seu pedido de oração através dos contatos que passam em rodapé. Pode nos enviar, porque no final o nosso convidado de hoje vai orar por você. E o convidado do programa de hoje é o Bispo Cristiano, supervisor das regionais Vale do Paraíba e de Minas. Por isso, você que é dessa região, fique acompanhando o nosso programa para você conhecer tudo aquilo que nós estamos fazendo nessas regionais, nessas igrejas que estão espalhadas por essa parte, não é? E você que faz parte de outras partes do Brasil, acompanhe também para nós conhecermos a nossa família que também está no Vale e em Minas Gerais. E grandes coisas Deus quer fazer na nossa vida. O nosso objetivo e a visão do nosso ministério é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É a nossa missão. Por isso, nós temos várias ferramentas que nos ajudam para que nós possamos pregar o Evangelho, para que nós possamos atingir mais partes do Brasil e também do mundo. Por isso, nós agora vamos ver alguma das ferramentas de evangelização. O grupo familiar é o projeto mais importante da nossa igreja e é através do grupo familiar que nós vamos ter e criar amizades sadias, laços de amor e também vamos criar e construir a nossa vida fundada na rocha. É para que nós possamos ficar firmes em Jesus, na palavra e na igreja. O grupo familiar acontece na casa dos irmãos da nossa igreja, onde de uma forma voluntária eles entregaram e consagraram a sua casa para receber mais pessoas, para falar da palavra de Deus, para orar por outras pessoas e para transformar vidas. O grupo familiar deu origem ao nosso ministério. Hoje nós estamos em mais de 40 países e o grupo familiar serve para isso também, para nós abrirmos nova igreja, conseguimos e abrimos mais trabalhos. O grupo familiar é muito importante e essencial na vida de um cristão que quer cada vez mais se aproximar de Deus. Porque é no grupo familiar que você vai conhecer doutrinas e rudimentos de Cristo e vai ficar por dentro de tudo aquilo que passou na Bíblia e vai nos trazer o quê? Uma maturidade espiritual para conhecermos toda a caminhada de Jesus, tudo aquilo que Deus fez também por nós e vamos nos aproximar e ter o nosso relacionamento avivado com Deus. É através do grupo familiar que você vai cada vez mais se enraizar e criar raízes profundas em Deus. Porque quando vier a tempestade, quando vier o problema, a sua vida está afundada e arraigada na rocha. O grupo familiar, nós também temos aqui na nossa TV Maná Brasil, o grupo familiar online, onde você pode também interagir, pode participar. Temos aqui várias equipes a cada semana que fala sobre vários temas, estudo bíblico, fala sobre a nossa vida financeira, sobre o amor, um momento de louvor a Deus, um momento de oração, de intercessão. Então, participe do nosso grupo familiar também aqui na TV Maná Brasil, confira a nossa programação. Também no YouTube nós temos o nosso canal TV Maná Brasil, onde sempre tem lá as repetições, você consegue ver tudo aquilo que foi passado na nossa TV Maná Brasil e pode ir lá acompanhar os grupos familiares e encher o seu coração também da fé de Deus. Mas também você pode procurar o grupo familiar mais perto da sua casa, a Igreja Maná mais perto de você, pode fazer parte da nossa família e vamos juntos cada vez mais pregar o Evangelho e fazer a nossa parte aqui neste mundo. Nós agora vamos ficar com o nosso momento musical e já de seguida nós vamos receber o Bispo Cristiano e vamos falar um pouco sobre cura divina. Por isso, vamos acompanhar, porque nós já voltamos. Deus criou tudo perfeito para o homem desfrutar. Adão e Eva foram escolhidos para começar. Deus entregou a autoridade da terra para o homem controlar. Desobedeceram a Deus, abriram portas para o diabo entrar. Tudo que era bom ficou muito mal. Tudo que era bênção virou maldição. O homem que era livre, o diabo escravizou. As bênçãos que Deus deu ao homem, o diabo roubou. Mesmo assim, Deus com os fez
vencedor porque Cristo me salvou. Eu sou um vencedor porque Ele me libertou. Eu sou um vencedor porque Cristo me salvou. Eu sou um vencedor porque Ele me libertou. Porque Ele me libertou. Hoje sou livre, meu Jesus ressuscitou. Com o seu sangue Ele me comprou. Hoje sou livre, meu Jesus ressuscitou. Com o seu sangue Ele me comprou. E o programa de hoje é especial porque nós vamos falar sobre cura divina, algo que abrange e atinge muitas pessoas, mas nós vamos ver um outro lado que é sobre a palavra de Deus, a vontade de Deus. E para isso, no programa de hoje, nós vamos receber o Bispo Cristiano, que vai falar um pouco sobre isso. Ele não está aqui nos nossos estúdios, não é? Mas está aqui de uma forma online, mas está presente aqui conosco. Muito prazer, bem-vindo, Bispo Cristiano, aqui ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui conosco. Olá, Tatiana. Olá a todos do programa. Um prazer estar aqui com vocês, né? Aceitar esse convite maravilhoso, estarmos aqui falando de um tema tão importante, falar sobre cura divina, sobre a vontade de Deus para a nossa saúde. Tão importante nós conhecermos essas verdades. Sabe que o Bispo aqui no nosso programa é uma cara bem conhecida, não é? Com a música, com os raps, assim, umas roupas bem descoladas. Sim, hoje está meio diferente, né? É. E a música, né, a banda Triunfo Sonoro, o Bispo é responsável, não é? E de uma certa forma a música influenciou alguma coisa na sua caminhada com Deus ou no início da sua caminhada ou nem por isso? Não, totalmente, né? É. Assim que eu me converti, eu já cantava, né? Antes de ir para a igreja, cantava no mundão. E depois que eu me converti, até o Bispo Rogério, que é meu amigo, na altura fez o convite para a gente começar a participar da igreja, também aprender a cantar um rap agora da forma cristã. Então isso foi uma influência muito positiva. Olha, muito bom, muito bom. E hoje está cada vez mais a tocar mais pessoas, não é? Sempre aqui no nosso programa 60 Minutos é de lei, sempre ouvimos Triunfo Sonoro, é muito bom nós entrarmos nesse outro mundo, não é? Mas que de todos os estilos musicais nós possamos glorificar a Deus, não é? O Bispo Cristiano, que atualmente é supervisor da Regional Vale do Paraíba e também de Minas Gerais, não é? E tem efetuado um bom trabalho. Aqui no nosso programa nós recebemos o Bispo Nacional, que é o Bispo Rafael, e ele falou muito bem daquilo que está sendo desenvolvido nessas duas regionais. E vimos também vários vídeos de culto da família, momentos de jovem. E como tem sido essa experiência para o Bispo que está aí em campo a fazer esse trabalho? É uma experiência muito bacana. Agradeço ao Bispo Rafael pelas palavras. A gente está aqui, tem um trabalho bem recente aqui no Vale do Paraíba. Em Minas Gerais já estou há mais tempo. Aqui no Vale do Paraíba estou há 5 meses. Ah, ok. Então é uma experiência nova. Estou conhecendo ainda o território, conhecendo as pessoas, mas são muito receptivas, né? No interior as pessoas são assim. No interior do Brasil é assim, as pessoas são receptivas. É gente boa, também sou do interior, é tudo gente fina. Eu também sou do interior, sou lá de Ribeirão Preto, né? Você também. E, então a gente sabe como é que é a força do interior, né? Então as pessoas são muito abertas, muito receptivas. Então essa nossa interação é muito bacana. É muito bacana, né, daquilo que tem sido desenvolvido, o trabalho. Aqui no nosso programa nós também recebemos a pastora Larissa, não é? Que veio de Pindamonhangaba, que é uma jovem que se converteu na igreja de Cidade Nova, não é? E hoje está firme com Deus, está servindo, tá em toda parte aí pregando o evangelho. E é muito bom essas sementes que estão sendo lançadas. Tem bastante jovens aí nessas regionais, o que é que o bispo tem a dizer? Sim, a gente tem bastante jovens, né? Você falou da missionária Larissa, agora eu conheço o pai dela, o irmão dela, está aqui comigo na igreja.
Então, a gente tem bastante jovens. Recentemente, até nós fizemos a convenção jovem e juntamos a Regional Minas, Vale, e também a Regional São Paulo estava com a gente. A gente tinha mais de 70 jovens, foi uma festa muito Muito bacana. bom. Nos reunimos numa chácara, fizemos ali 4 dias de louvor, adoração. Tivemos também gincanas, brincadeiras, futebol, enfim, foi muito legal. Imagino toda a gritaria, toda a animação, todo mundo acordando, pastando pasta, é muito bom. Mas esses momentos marcam, né, a vida dos jovens e transformam, não é? E esse é o momento de fazer com que eles, nessa etapa da vida, tenham esse encontro real e verdadeiro com Deus, não é? Hoje nós vamos falar sobre cura divina, que também é importante. Também é importante nós prepararmos o nosso coração, aquilo que nós estamos fazendo aqui nessa terra, não é? Independente de onde nós estivermos. Sempre quando nós pregarmos o Evangelho, a nossa função nunca é convencer, não é, Bispo? É sempre do Espírito Santo. O nosso papel é lançar a semente e o Espírito Santo é que convence. Só que, Bispo, muitas pessoas não conhecem a vontade de Deus para a cura divina. Pensa, se a doença existe, é porque Deus quer que eu a sofra ou passe por isso. Mas não é. Não é isso que a Bíblia diz. As pessoas acham que é até um castigo, É. né? O que eu falo muito na rádio, né? A gente também tem um programa, já aproveitar aqui a deixa. A gente tem um programa na Rádio Curiacos, o programa Esta é a Hora, e a gente fala também sobre esse tema. E a dúvida de muitas pessoas justamente é essa, Tatiana. Qual a vontade de Deus? Porque a vontade, a gente se relaciona à nossa experiência, né? Um dia a gente quer, outro não. Só que Deus não é assim. A vontade de Deus é curar sempre todas as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. E Deus quer ajudar todas as pessoas. E pela falta de conhecimento dessa vontade de Deus, é que muitas pessoas têm sofrido. Por desconhecimento dessa verdade, as pessoas hoje sofrem enfermidades não só físicas, e é uma realidade aqui no Brasil, muitas pessoas também sofrem emocionalmente, com depressão, ansiedade, são doenças da alma. E Deus quer curar sempre todas as pessoas. Deus pode ajudar todas as pessoas, basta nós acreditarmos, né? Deus não é o causador dos problemas, né? Ao contrário daquilo que nós aprendemos ou por vezes pensamos, não é? Pelo contrário, Deus é a solução dos nossos problemas, não é? A rádio também é uma ferramenta também aí, né, que abrange toda essa região, né, do sul de Minas e também algumas cidades em volta, que também serve para pregar a palavra de Deus, não é? Para pregar o Evangelho, para as pessoas serem através da rádio, através da nossa televisão, do nosso canal, ouvir a palavra de Deus. Quando nós falamos que o Espírito Santo é que convence, o que é que nós queremos dizer com isso, pastor? Ele convence o quê? Convence a minha ideia, pastor, conheço a minha imaginação, o meu desejo, mas não é, bispo? Nós entendemos que Deus confirma a palavra. Exato. E o Espírito Santo é o nosso ajudador, né? E ele está dentro de nós, habita dentro de nós, e é ele que nos convence da verdade, que é a palavra de Deus. E quando nós, como você disse no início, né, recebemos essa semente, que é a palavra de Deus, na nossa vida, no nosso coração, essa semente vai gerar frutos. Porque é uma diferença grande entre cura divina e milagre. Milagre é algo que acontece instantaneamente e a cura divina é algo progressivo. É uma semente que nós fazemos e recebemos, na verdade, através da oração da fé, e essa semente ela vai germinando, vai crescendo, e no tempo oportuno nós recebemos a colheita, e nesse caso a colheita é a cura, a libertação, a resolução dos nossos problemas. Bispo, uma das formas de nós orarmos também nas nossas igrejas é o que nós chamamos de oração da fé, não é? E consiste nós, pela fé, recebemos a nossa semente, não recebemos a semente da cura. E essa oração da fé, por vezes, é um grande desafio para as pessoas que chegam na nossa igreja desesperadas, não é? Porque querem o resultado já para ontem. E se eu não sentir já a solução é porque Deus não me curou, porque eu não tenho capacidade para isso, porque Deus não me ama. Mas não é bem assim que as coisas acontecem, não é? A oração da fé é o início do nosso milagre, ou não é? Exato, exatamente. Porque a oração da fé consiste em, no momento em que eu oro, acreditar que eu já tenho. Não é a oração da dúvida. A dúvida seria, será que vai dar? Um dia, Deus, quem sabe o Senhor pode me curar? Não. Então a oração da fé é a certeza, a convicção daquilo que eu oro. No momento em que eu oro, eu recebo.
Eu tomo posse da minha cura no momento em que eu oro. E essa é a grande confusão que tem na vida das pessoas, né? Porque as pessoas pensam que há um tipo só de oração, que a gente pode orar, e orar é só fazer pedidos a Deus aleatórios. Mas quando nós oramos de acordo com uma promessa, de acordo com aquilo que Deus já prometeu, eu sei que Deus vai cumprir, porque Deus só vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Deus não vai cumprir aquilo que Ele não prometeu. Esse é o grande engano. E quando nós acreditamos, tomamos posse daquilo que Deus já tem, não vai ter, já tem para cada um de nós, aquele momento em que eu oro, eu recebo o que eu já tenho. E aquela semente vai germinar e vai dar grandes frutos na nossa vida. E essa parte do depois de orar, né, para chegar ao fruto na nossa vida é essencial, não é? Bispo, eu já orei, já fui à igreja, já recebi a minha oração, agora eu vou viver a minha maneira. Mas no nosso ministério nós não ensinamos isso, não é? Há também coisas a se fazer depois de orar, que também faz com que o fruto venha e permaneça na nossa vida, não é? É isso. A gente tem 2 livros na igreja, né? Que a gente fala bastante. O que fazer antes e o que fazer depois. E engraçado é que o que fazer antes é bem fininho. O que fazer depois é muito maior, né? A gente fala. Porque o que faz depois ainda é muita coisa, né? Sim. É acreditar que já tem, louvar a Deus porque você já tem, nesse caso, a cura, né? Depois, não ficar admirado se você for atacado com dúvidas, incerteza no seu coração. Também é importante você saber que quando tudo parece pior, é porque vai ficar melhor. Parece que não, mas vai ficar. Então, é um ataque na mente muito grande, né? O inimigo tenta lançar dúvidas, incertezas, então nós temos que ficar firmes. Acreditando mesmo que o nosso papel foi feito, não é? Do bispo, do pastor, quando for à igreja também e receber essas pessoas, o papel já foi feito, não é? Agora é acreditar que aquela semente que está no coração dela vai dar fruto e vai germinar no momento certo. Bispo, nós aqui vamos fazer uma pausa na nossa conversa, não é? Vamos para o nosso momento musical, vamos lá ver se é agora o triunfo sonoro ou não. Vamos ouvir uma música, mas quero lembrar a todos que você pode fazer o seu pedido de oração através dos contatos que estão passando em rodapé. No final do nosso programa, o bispo vai orar por você, declarar a bênção e acredite mesmo que o melhor ainda está por vir. Então vamos acompanhar o nosso videoclipe e já voltamos. Aqui, bem depressa meu ser se enche de ti. Vejo-te passar, multidão a apertar, minha fé a aumentar, aumentar. Ouço falar que tu estás aqui, bem depressa meu ser se enche de ti. Vejo-te passar. Somente
no programa de hoje nós estamos aprendendo sobre cura divina, não é? A vontade de Deus, a importância de nós prepararmos o nosso coração para recebermos a unção de Deus para a nossa saúde, não é para o nosso corpo. E estamos aqui com o nosso convidado, né, o Bispo Cristiano, que nos está falando sobre isso, né, sobre este tema tão importante e tão presente na nossa vida, não é? Porque faça chuva, faça sol, é feriado ou não, é domingo, não importa. Sempre e muitas vezes o hospital ali está abarrotado de gente, não é? Estão enfermas, estão necessitadas de ajuda e estão ali no momento de fragilidade. E quando uma pessoa, bispo, está ali passando por um momento tão delicado que tem a ver, né, com o processo ali da cura, não é? Por vezes pensamos, não é? Às vezes Deus cura, às vezes Deus não cura. Deus fala através de acidentes, ou Deus não cura todas as enfermidades, Deus não cura todas as pessoas, mas nós vemos que essas ideias são falsas, são erradas, não é? E por vezes esses pensamentos nos impedem de receber a nossa cura. Não é o que nós deparamos nas igrejas, ô bispo? Exatamente isso, Tatiana. Muitas pessoas, como nós falamos no início, né, desconhecem a vontade de Deus. Sim. E na adversidade, principalmente, né, quando a pessoa tem um laudo médico, quando a pessoa está sentindo um sintoma, vendo a enfermidade, né, é muito difícil ela ter fé. A gente, às vezes, né, nos depara com muita dessa realidade nas nossas igrejas. As pessoas, no momento da adversidade, elas não conseguem ver. Por isso que a gente sempre exorta, né? É muito mais fácil você encher o seu coração de fé nessa área quando tudo vai bem. Mas a gente tem a tendência humana de só procurar a ajuda de Deus quando o problema bate a porta. E aí fica muito mais difícil. A gente, perante um sintoma, um laudo médico, algo que estamos vendo e sentindo, gerar fé no nosso coração. Então a Bíblia também nos ensina que nós não podemos nos atentar para aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos, e a fé é isso, é ela que nos move, não é aquilo que eu vejo, não é aquilo que eu sinto, mas é aquilo que Deus disse. Então a palavra de Deus, ela é a mesma ontem, hoje, eternamente, Deus não muda, e o mesmo Deus que curou, está na Bíblia, os milagres e tantas curas instantâneas ou progressivas, elas podem acontecer hoje, basta nós termos fé no nosso coração e acreditarmos que Deus pode e Deus quer. E se nós fizermos a nossa parte, Ele vai conseguir nos abençoar. E também nas nossas igrejas temos muitos testemunhos, não é? De pessoas que foram curadas e se mantevem curadas, não é? Porque às vezes o que acontece é, recebi minha cura, recebi de Deus, me afastei, já não quis andar na igreja, já não quis andar com Deus e infelizmente o problema voltou, não é? Não porque Deus não quer nos manter curado, não quer que nós estejamos felizes, mas porque ir à igreja e andar com Deus nesse processo de cura também é importante, não é, bispo? Nós irmos à igreja, nós frequentarmos, nós andarmos com Deus, porque às vezes as pessoas fazem de Deus ali um momento, não é? Um objeto, mas exemplificando, não é? Eu preciso de Deus nesse momento, preciso da minha cura, recebo aquilo que eu quero e depois já não me lembro de Deus. Isso, por vezes, ali nos faz repensar, não é? Do que realmente é importante andarmos com Deus. Eu queria que o bispo explicasse qual é a importância dessas pessoas que hoje estão se identificando com essa mensagem. Eu conheço pessoas que estão aflitas, estão doentes, ou eu estou passando por um momento assim. Por que é importante ir à igreja? Por que é importante andar com Deus nesse momento? É muito importante porque é na igreja que nós vamos gerar fé no nosso coração. Quando nós começamos a andar com Deus, né? É diferente de quem vai às urgências, vai à emergência, né? O apóstolo dá sempre o exemplo de que as pessoas procuram a igreja como quem vai ao dentista, né? Dói o dente, eu vou à igreja. Mas o fator andar com Deus faz toda a diferença, né? E você falando sobre isso, eu me lembrei de um testemunho da Dona Flora, acredito que você conhece, né? Lembra da Dona Flora? É uma querida lá de Ribeirão Preto. Eu achei muita graça porque ela já é uma senhora, né? Muito querida de todos nós, e ela estava contando o testemunho dela que ela estava com diabetes, foi diagnosticada com diabetes, e quando ela foi ao médico, o médico disse: olha, Dona Flora, a senhora está com diabetes e não tem o que fazer, agora a senhora tem que cortar a comida, não vai poder mais comer isso, aquilo, enfim.
Ela estava até ouvindo aquela conversa, mas quando o médico falou que tem que parar de comer, ela falou: não, 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 eu não vou parar de comer nada, eu não vou parar de comer nada, eu acredito que Jesus já me curou. E aí o médico falou: não, não tem como, olha que o exame está aqui e você está com diabetes. E ela falou: não, não aceito, Jesus já me curou. E como lá se trata de uma senhora, o médico falou: olha, tá bom, eu vou fazer um outro exame só para desencargo de consciência, né? E ela pediu esse novo exame. E quando ela retornou, o médico falou: olha, eu não sei o que a senhora fez, mas a senhora não tem nada. E ela falou: foi Jesus que me curou, né? Então, olha a importância de nós termos fé no nosso coração, porque o dia mal ele chega a todos nós. E é como aquela dona Flora, né, estava cheia de fé no coração dela, quando o médico falou: você está doente? Ela falou: não tô. Ela fez finca-pé, já tô curada. E naquele momento que ela não aceitou, e aquilo não entrou no coração dela, então ela realmente ficou curada, né? E é isso que Deus quer e pode fazer. Olha a importância de andar com Deus, olha a importância de termos fé. Quando recebemos uma notícia ruim, um laudo médico desfavorável, a gente, cheio de fé, consegue vencer os obstáculos, né? Consegue sempre, não é? Porque Deus é fiel, Deus ele não falha. E é isso que nós temos que ter de certeza no nosso coração, né? A importância de enchermos o nosso coração com a palavra de Deus, não com os problemas, não é? Imagina só se ela tivesse uma atitude de medo, não é? Ai, pois é mais uma, sou mais uma nessa fila, não é? Mas ela teve uma atitude diferente. E sabe que também nós já vimos várias situações, os médicos estão aí para ajudar e nós vemos que não é isso que está em causa, não é? Mas a medicina só chega até um certo ponto, não é? Tem ali um traço que só Deus consegue. E já vemos exemplos de médicos que falaram: olha, você acredita em Deus? Se não acredita, vai numa igreja, procura Deus, porque só Ele, até mesmo os médicos reconhecem os milagres que Deus faz na nossa saúde, na nossa cura, que é essencial para nós vivermos e vencermos nesta área, né, de cura divina, não é, bispo? É isso mesmo. E nós temos muitos médicos na nossa igreja também, né? Então, às vezes a gente pensa que a gente é contrário aos médicos, muito pelo contrário, né? A medicina nos ajuda muito, ela está muito avançada e pode nos ajudar muito. Mas só que, como você bem disse, né? A medicina tem um limite. E às vezes os próprios médicos aconselham exatamente isso: olha, vai procurar Deus, porque agora é só um milagre, né? Porque eles têm um limite. Então Deus não tem limites. Então quando nós nos entregamos a Deus, confiamos nas promessas de Deus para a nossa vida, ela muda. Até essa música que a gente acabou de ouvir, né, tão linda, do nosso ministério, né? Se tão somente eu tocar, é uma mulher que tinha recorrido aos médicos, tinha feito tudo que ela sabia, só que ao ouvir falar de Jesus, aquilo gerou fé no coração dela e aquela mulher foi curada. Então você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, saiba que se você acreditar no seu coração, o Deus que pode e quer vai mudar a sua vida. Vai transformar, não é? Ela tocou em Jesus, ficou curada, mas ela sempre dizia: se tão somente eu tocar, eu ficarei curada. E quão importante também nessa fase é nós termos o poder das palavras ao nosso favor, falarmos vida, não é? Falarmos vida para o nosso corpo, vida para a nossa saúde. O bispo até mencionou sobre a importância da comunhão com Deus, não é? De encher o coração com a palavra. Nós aqui na nossa TV Maná Brasil temos o nosso PDC, né, a comunhão com Deus, em que diariamente tem aqui vários pastores e uma equipe, não é, que vai o ajudar a declarar a palavra de Deus. Depois da oração da fé, nós sempre incentivamos, então fazemos ali o que nós chamamos de exercício da fé. E o que é o exercício da fé, bispo? Explica lá para quem não sabe, não? Então, a fé é uma força que ela vem por nós enchermos o nosso coração da palavra de Deus. A gente está falando de cura divina, então há versículos bíblicos destinados a essa área, da vontade de Deus para a nossa cura. Salmo 103, versículo 3, por exemplo, né, onde está escrito: é Ele que perdoa todos os pecados e sara todas as enfermidades. Então, quando eu pego nessa passagem, pego nesse versículo e vou declarando constantemente, né, todos os dias na minha vida, eu estou exercendo a minha fé naquela área. Eu declaro todos os dias: pelas pisaduras de Jesus estou curado, que é outra passagem que está em Isaías também. Então assim, eu vou exercendo a minha fé, declarando, confessando a palavra todos os dias. Essa história dessa mulher, né, que nós vimos nessa música,
que está em Marcos 5, depois você pode até acompanhar na sua casa, né? Essa mulher, ela esbarrou em princípios de Deus. E a Bíblia diz que ela dizia, ela falava, né? Se tão somente eu tocar. Então, não sabemos o quanto tempo, né, Tatiana? Mas com certeza ela falou várias vezes, né? Se tão somente eu tocar, se tão somente eu tocar, se tão somente eu tocar, eu vou ficar curada. Então ela já profetizou, ela declarou aquilo que ela queria, né? Então, quando nós declaramos a palavra de Deus, a promessa de Deus, confessamos a palavra de Deus, a nossa vida muda. Então, quão importante é nós nos agarrarmos, exercer a nossa fé, é nós pegarmos numa promessa. De novo, Deus só vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Então você se agarra nessa promessa, declara, confessa a ela todos os dias na sua vida e acredite, quando você fizer a oração da fé, e hoje nós vamos fazer, a sua vida vai mudar. Vai mudar para melhor, não é? Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável e Deus nunca falha. Bispo, passou correndo, não é? Mas estamos quase chegando no final do nosso programa. Daqui a pouco nós vamos orar por todos os pedidos de oração que nós estamos recebendo, não é? Vamos também ouvir uma história de fé que vai injetar ainda mais fé no nosso coração. Mas antes eu gostaria que o bispo, de uma forma prática, não é? E também específica, pudesse falar com as pessoas que hoje se identificam com essa mensagem e o que fazer. Eu, por vezes, não tenho forças para procurar ajuda. Estou aqui e já estou Sem esperança, né? sem esperança, já não quero, já estou conformada com um problema. O que é que eu faço? Da onde eu tiro essa força? Porque, às vezes é muito bonito, muito fácil ouvir, mas na prática, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso ter força? Onde eu posso procurar ajuda? Quem é que pode me ajudar? Em todos os lugares? É isso que eu gostaria que o bispo falasse para essas pessoas e incentivasse, não é? Dasse uma palavra de ânimo também e um resumo daquilo que nós aprendemos hoje sobre a nossa saúde, a nossa cura divina. Sabe que você tocou num ponto muito importante. Conformar, né? Muitas pessoas estão conformadas com a vida que tem, com a dor que tem, com o problema que tem. Então, quando a pessoa está conformada, embora Deus queira ajudar, Ele não consegue. Porque a pessoa não vai fazer força, ela está na zona de conforto. Então, ela pensa assim, eu já durmo assim tanto tempo, eu não vou incomodar Deus. Né? Eu já estou com essa dor há tantos anos, eu não vou chatear Deus com isso. E essa conformidade impede nós lutarmos. Então, quando a pessoa não está conformada, ela vai procurar ajuda. Não aceite o problema. Não aceite a derrota, não aceite um laudo médico negativo, não aceite palavras até de pessoas que amamos, né? Que isso também acaba interferindo muito numa pessoa que está doente, né? As pessoas que estão ao redor o tempo todo ali declarando, olha, é assim mesmo, é a idade que você tem, é normal, né? Então, tudo isso afeta a fé das pessoas. Então, olha, não se atente ao que as pessoas dizem, não atente àquilo que você ouve, àquilo que você vê, se apegue em Deus, leia a Bíblia, fique sintonizado no nosso canal, né? Como a Tatiana bem disse, nós temos o PDC, temos aqui vários programas que vão encher o seu coração de fé. Se afaste de notícias ruins, né? Do teleproblema, né? Desliga a sua televisão das coisas ruins e se conecte nas coisas de Deus. É assim que a sua vida vai mudar. Olha, não tem outra forma de fé entrar no nosso coração, porque é o que a Bíblia diz, que fé vem por ouvir e ouvir e ouvir. Sabe, Tatiana, que quando eu estava em Portugal, nunca vou me esquecer, que uma pessoa me procurou e falou, sabe, bispo, eu queria ter fé, eu queria que você orasse para que eu tivesse fé. Eu falei, olha, irmã, se eu te soubesse essa oração, eu orava por mim. Então, fé não vem por orar, fé vem por você ouvir e ouvir a palavra de Deus. É isso que vai transformar a sua vida. É um trabalho, não é um processo que só depende de nós, não é nos agarrarmos a Deus, ouvirmos a palavra e essa fé vai gerar força em nós, não é? É que nós falamos do braço da fé. É um braço que vai lá buscar nas regiões celestiais tudo aquilo que é nosso e grandes coisas Deus tem reservado a nós. Gostaria de relembrar a todos que nós vamos orar por você no final do nosso programa e pode enviar o seu pedido de oração para os contatos que passam em rodapé para que nós possamos orar e a bênção de Deus possa chegar até a sua vida. Bispo, nós agora vamos para o nosso momento musical e aqui o ponto, né, a produção, não é? A equipe técnica me falou que o trio sonoro vai passar por aqui, não é? Vamos agora receber o nosso
Vamos receber o nosso momento musical, a banda Triunfo Sonoro. Já voltamos. Fala pro jovem que tá do seu lado, você é um predestinado. És um predestinado. Predestinado eu sou. Sou mais que vencedor. Porque a Bíblia diz que eu sou. Predestinado eu, predestinado eu. Predestinado eu sou. Deus e Pai do nosso Senhor, que não vai me abençoar, Ele já me abençoou. Antes da fundação do mundo, Ele me escolheu e por amor me adotou como filho teu, para louvor da glória da tua graça. Salvo pela graça, mas não foi de graça. Pelo sangue, hoje tenho a redenção, um propósito maior para cumprir uma missão. Eu sou o mais que vencedor. Sou o que a Bíblia diz que eu sou. Predestinado eu sou. Predestinado eu sou. O mais que vencedor. Sou o que a Bíblia diz que eu sou. Predestinado eu. Predestinado eu. Pra fazer a diferença, Deus me chamou. Através do meu talento demonstrar o meu amor. O maior desejo é servir ao Senhor. Entreguei a minha vida nas mãos do Salvador. Eu vou por todo mundo pregar o Evangelho. Esse é o propósito, meu chamado nas mãos do oleiro. Quero ser um vaso para resgatar, restaurar, amor de Cristo anunciar. Quero ser usado para arrancar vida da chama do inferno eterno. Aqui estou, esse é meu chamado. Sou o mais que vencedor. Sou o que a Bíblia diz que eu sou. Sou predestinado eu sou. Sou predestinado eu sou. Sou mais que vencedor. Sou o que a Bíblia diz que eu sou. Sou predestinado eu. Predestinado eu. Predestinado eu sou. Predestinada com o dom para gerar vida. Enfrentar as circunstâncias de cabeça erguida. Menina para agir com toda a sabedoria, cheia de graça, força e destemida. Predestinada para seguir as instruções do Pai, seguindo sempre em frente, sem olhar para trás. Mulher, não limite a Deus, caminhe sem temer. Somos predestinadas a vencer. Deus me chamou, Deus me chamou. Eu sei que tem uma missão, uma chamada pra fazer. Deus me chamou, Deus me chamou. Predestinado eu sou, o mais que vencedor. Sou o que a Bíblia diz que eu sou. Sou predestinado eu sou. E o jovem fora, predestinado eu sou. Sou o mais que vencedor. Sou o que a Bíblia diz que eu sou. Sou predestinado eu. Predestinado eu. Predestinado eu sou. Predestinado eu. Predestinado eu. Predestinado eu sou. Predestinado eu. Predestinado eu. Chegou o momento da nossa história de fé, enchemos o nosso coração, injetar ainda mais fé no nosso coração. E Bispo, olha, casou muito bem essa mensagem. Essa música não é Eu Sou o que a Bíblia diz que eu sou. É isso mesmo, né? E na cura divina é importantíssimo nós sabermos o que a Bíblia diz que nós somos. A Bíblia diz que Jesus morreu por nossa cruz e já levou todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. E vamos ouvir uma história de fé, não é? Para gerar ainda mais fé no nosso coração e dar esperança, não é? Dar cada vez mais expectativa de que o mesmo Deus que estava com todas as histórias de fé que nós vemos na Bíblia, os testemunhos, é o mesmo Deus que está com todo mundo que hoje precisa da ajuda de Deus. Exatamente. E aproveitando isso, né? O gancho que a gente falou do bloco anterior, sim, sobre a não estar conformado, eu gostaria de mencionar aquela história para mim que é fantástica, que fala daqueles paralíticos que tinham uns amigos malucos, podemos dizer assim,
que deitaram eles, né, lá do telhado aos pés de Jesus. E essa história para mim é fantástica porque aqueles homens não estavam conformados, embora eles poderiam ter toda a justificativa, né, Tatiana? Olha, uma multidão aqui, eu até tentei chegar até Jesus, mas não deu. Então poderia ir embora, poderiam, enfim, ter toda a justificativa. Mas por não estarem conformados, aqueles homens desceram Jesus, o amigo, né, até os pés de Jesus, e aquele homem foi curado. Foi curado porque Jesus viu a atitude deles. E na passagem bíblica diz assim, Jesus viu a fé. Eu costumo brincar aqui na igreja, né? Olha, é possível ver a fé? E se nós pararmos para pensar, a fé ela é visível pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. E Jesus viu a atitude daqueles homens. E aqueles homens desceram um amigo, e até podemos brincar aquele professor, poxa, não vou voltar com esse cara na maca, né? Mas não, olha a importância de nós termos bons amigos, né? Sim. Então aqueles amigos levaram aquele homem aos pés de Jesus, e Jesus viu a atitude deles, e aquele homem saiu curado. E se nós decidimos no nosso coração não estarmos conformados com os problemas que temos, com as dores que temos, com o sintoma, com o laudo médico, e acreditar no nosso coração que podemos receber a cura que vem de Deus, a nossa vida vai mudar. Porque como nós temos dito durante o nosso programa, a vontade de Deus é curar sempre, todas as enfermidades. E às vezes a gente tem o hábito também de acreditar que Deus só pode curar algo muito grave. E Deus não é capaz de nos curar de uma alergia, de uma gripe, né? Então às vezes as pessoas têm enfermidades assim, podemos chamar de simples, né? E o médico dá um laudo como aquilo é crônico, e a pessoa fala, é assim mesmo, né? Então estão conformadas. Então decida mudar a sua vida. Nós falamos também que nós temos o nosso programa da rádio, e trazendo para uma história também real, uma ouvinte da rádio ouviu essa conversa que a gente está tendo, e ela ligou, uma senhora também, e ela decidiu mudar de vida. Por quê? Ela estava há 3 anos dormindo num sofá, porque ela não conseguia dormir na cama, porque a cama era muito baixa e o sofá era bem alto. Então ela não conseguia abaixar. Então o único jeito dela encontrou para dormir confortavelmente era dormir no sofá. Então ela ligou, participou do altar de oração que nós temos na rádio, e ela foi completamente curada de todas as dores. Ela tinha dores nas pernas, dores na coluna, dormia muito mal, e nós fomos visitá-la depois, né, eu e a minha esposa, e conhecemos o sofazinho que ela dormia na cozinha. Enfim, quantas pessoas que estão nos assistindo nesse programa estão sofrendo, estão conformadas com o problema, com a dor, com a circunstância. E se você que está nos assistindo decidir hoje mudar de vida, a sua vida vai mudar. Já não depende de Deus, porque Deus já fez tudo o que tinha para fazer. Depende de você, da tua fé, de tomar posse daquilo que Deus vai fazer hoje na sua vida. E muitas pessoas entraram em contato conosco, Bispo, que estão aflitas, não é? Tanto na saúde, quanto na família, também na área financeira. E eu gostaria de pedir para o Bispo que orasse por esse pedido de oração, abençoasse a vida de todas as pessoas que nos estão acompanhando, não é? E precisam da ajuda de Deus. Mas hoje Deus vai fazer um milagre, não é isso que nós acreditamos? Uma semente vai ser lançada através da oração. É isso mesmo. Então, você que está nos assistindo nesse momento, se você puder fechar os seus olhos com reverência a Deus, colocar a mão no seu coração, eu quero orar por você. Querido Deus e Pai, é no nome de Jesus que eu trago todos esses pedidos de oração, todas essas vidas que estão aflitas, seja na saúde, seja na área financeira, seja na família, que o Senhor possa agora visitar cada casa, cada família, cada lar, levar um espírito de cura, de renovação, transformação. Em nome de Jesus, eu declaro que essas pessoas já estão curadas, libertas de todo mal, de toda circunstância nas suas vidas, em nome de Jesus.
Amém e amém. Amém. Bispo, nosso ministério é muito privilegiado mesmo, né? Temos aqui a TV Maná Brasil, temos também a Rádio Curiacos, não é? Que abrange aí toda a parte do sul de Minas, Vale do Paraíba, não é? Toda essa região. E gostaria que o Bispo mandasse um abraço, não é? Para todo esse pessoal. Queria também agradecer a sua presença, estamos chegando ao final do nosso programa. Mas tem como sintonizar na rádio também, ou não tem? Tem, claro que tem. Posso fazer um marketing aqui? Pode. Temos rapidinho. Alguns segundinhos, Aqui. Temos aqui, vestir a camisa aqui da Rádio Curiacos. Você pode baixar o nosso aplicativo. Muito bom. E também você pode acompanhar pela internet também. Muito bom. É radiocuriacos.com.br. Ok. Muito obrigada, viu, Bispo, pela sua presença. Até a próxima. Também agradecemos a todos vocês que estiveram ligados no nosso programa. Até o próximo programa e tchau.